Olá, turma, tudo bem? Bom dia. Estamos aqui para mais uma aula mediada por tecnologia da nossa Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Hoje nós vamos trabalhar aqui uma revisão do conteúdo. Nós vamos fazer um nivelamento dos conteúdos que já foram passados ou que ainda nós temos que passar no futuro, tá certo? Aquilo que eu tiver que anotar, que for mais importante, vocês podem ir anotando, mas vão anotando mais os tópicos, depois vocês vão ter mais tempo para revisar nos slides, tudo vai estar no slide, tudo vai estar no vídeo, tá certo? Então, quem quiser pode ir anotando. Um detalhe muito importante para vocês gravarem bastante, e anotando aí aquelas palavras, aqueles termos que são novidades para vocês. Isso aí vai fazer a diferença, tá? Faz uma listinha, deixa uma folha aberta, só vai anotando. Ah, vi isso aqui, achei interessante. Levanta o braço, dá para repetir o que é isso? Então, quando tiver dúvida, pergunta, tá certo? Então, hoje nós vamos fazer uma revisão da aula anterior, que foram discutidas introdução à logística. Então, vários detalhes até agora vocês viram, tá certo? Então, nós vamos retomar com uma breve revisão, vamos percorrer também um pouco do nosso cenário brasileiro, como que está a logística, como que está a administração de empresas, a administração de negócios no âmbito nacional. E vamos trabalhar o início da administração de materiais, que toda a logística trabalha com material. Seja material permanente, seja material de consumo, seja material de produção ou qualquer outro, tá certo? Finalidade da aula. Eu destaco uma principal aqui, que é proporcionar uma visão integrada da logística. Tem outras também, mas esse cenário brasileiro ele vai integrar várias áreas, várias atividades. E também nós precisamos planejar, organizar e monitorar as atividades logísticas. Por isso que tem aula de logística na administração. Então, para que nós consigamos fazer uma administração correta. E aí vem a pergunta para vocês. Acabei perguntando antes da nossa aula. Qual que é a expectativa de vocês como técnicos em administração? Quais são as chances que vocês verem nessa profissão? Seria somente ter um conhecimento técnico? Seria somente terminar o ensino médio? Ou vocês pretendem algo mais? Alguém gostaria de participar? Qual a expectativa da profissão de vocês? Qual profissão, qual carreira que vocês querem seguir? Alguém quer compartilhar? Pode falar. Psicologia? Certo. Mais alguém? Pode falar, por favor? TI. Então, TI. Vai ser interessante TI, porque é uma área que a logística trabalha intensamente. É muito, nós não vamos nem chegar perto da TI dentro da logística aqui. Porque para quem vai trabalhar com TI na logística, precisa cursar engenharia eletrônica praticamente. Quem trabalha com logística na TI, precisa aprofundar bastante hoje. Então, nós não vamos ter esse tempo, não vamos ter essa previsão, mas nós vamos passar por vários programas. Então, exige muito treinamento de quem vai para a área de logística na área da TI, tá certo? Então, já ouvimos as respostas, mas aí vamos começar a aula. O que a gente precisa ver? Nós vamos trabalhar muito a parte de produtos, materiais. Então, material, produto, bem. A logística precisa de bens para movimentar tudo. Precisa de materiais para serem movimentados, precisam de bens móveis e imóveis para alocação das empresas. Todas as empresas, desde a clínica da nossa colega, lá de psicologia, precisa de um imóvel. Precisa de bens, materiais de consumo lá dentro do escritório. O nosso colega da TI também precisa de tudo isso. Então, o que seriam esses bens, o que seriam esses produtos todos? Produto, existem vários sinônimos no nosso dicionário. Ele pode ser considerado artigo, bem, mercadoria, mercancia, na verdade, que é um produto que poucos conhecem, é um substantivo, sinônimo que poucos conhecem. Gênero também, itens, objetos, compra, peça, volume, artefato, viniaga. Tudo isso é sinônimo de produto. Mas o que é produto para nós da administração? O que é produto para nós do marketing, da logística? O que é um produto numa compra? Produto é só aquele produto físico ou é um produto intangível? Ó, bonita a palavra, né? Intangível. Alguém já conhece a palavra intangível? Já conhecia?
E tangível também. Tangível e intangível são opostos. O que significa isso? Então, o produto na administração e marketing é um conjunto de atributos tangíveis e intangíveis, constituídos através de processo de produção. Nós já vamos ver a definição dessas duas palavras. Alguém já ouviu falar em tangente na matemática? Vocês lembram o que é a tangente? É aquela linha que passa tocando na borda do objeto, na borda da forma, correto? É mais ou menos isso? É aquela linha que tange, que toca. Então, se é tangível, que está tocando. Um produto que eu consigo tocar é um bem tangível, correto? Mas e se o produto meu for uma tecnologia, for uma licença, for uma patente que tem valor de mercado, eu consigo tocar nela? Não consigo tocar, então é um produto intangível, nós vamos verificar mais à frente. Então, tudo que pode ser negociado no mercado é um produto. Eu consigo negociar mão de obra? Então, consigo. Então, para o mercado, mão de obra é um produto também. Ah, mas serviço, vou pintar uma casa. Eu não posso comprar a mão de obra? Posso sim, porque eu consigo colocar valores, tempo que vai ser executado, quanto que eu posso pagar, quanto que merece ser pago. Então, é um produto de mercado, é considerado no negócio. Então, a gente consegue colocar valor de troca nisso, tá? Então, ele se converte em mercadoria, consigo fornecer um serviço e recebo a troca, que é o dinheiro, o pagamento. Então, não é somente o físico. Eu tenho uma listagem completa de produtos aqui. Produtos ao consumidor, aqueles que são bens de consumo, produtos industriais, produtos de conveniência, que eu acho ali, até na lojinha do posto de combustível. Bens de impulso, alguém conhece algum bem de impulso? Alguém quer dar um exemplo? Eu tenho um desejo de comprar alguma coisa, eu quero agradar alguém, quero dar um presente. Eu passo numa loja, eu vejo algum objeto bem bonito. Eu vou lá e compro. Eu não precisava, não queria, não tinha intenção, mas eu sofri um impulso de compra. É um bem de impulso. Festa de final de ano, muita gente compra por impulso. Então, são objetos que não são comuns no dia a dia, são bens de impulso. Compra bens de emergência, um medicamento, uma cadeira de roda, coisas que eu preciso sem estar fazendo a previsão. É um bem de emergência. Bens de compra comparada. Eu sempre vou trazer uma outra marca, um outro bem que eu já tive, vou comparar com outro produto, qual a finalidade. Bens de especialidade, bens caros, bem raros. Bens não procurados também, pode ser comprado. Exemplo aqui, vaga em cemitério. Alguém quer comprar a vaga de cemitério? Ninguém procura, então a demanda é inexistente. Pouca gente hoje compra vaga em cemitério. Por que eu vou comprar vaga? Então, assim, seguros, tem gente que não compra seguro porque acha que não precisa, mas são algumas situações eu não posso correr riscos, então eu tenho que ter seguros, são bens necessários, principalmente na indústria. Existem bens perecíveis, móveis e imóveis, duráveis, não duráveis. Bens de capital. Bens de capital são aqueles bens que eu tenho, é como se fosse o meu dinheiro todo imobilizado ali. Eu tenho uma indústria. Os bens de capital, tudo aquilo que vai dar valor para a minha indústria. São minhas máquinas, a minha instalação, a instalação elétrica, aqueles bens que vão ser utilizados para eu iniciar minha produção. Partes imateriais também são bens, commodities. Então, nosso país é um país muito agrícola, trabalha muito com o setor primário da economia. As commodities são vistas o dia todo. 25% do PIB brasileiro é da agricultura, ou mais até, porque daí já entra a pecuária também. Então, existem vários tipos de bens. Abastecimento e serviços, como eu falei, também são produtos, tá certo? Quais são as características dos bens tangíveis? Aspectos tangíveis do produto. Então, são todos aqueles bens, todos aqueles produtos que possuem propriedades organolépticas. Nossa, que estranho, né?
Isso aí vai virar senha de conta de rede social. Organolépticas. Alguém já tinha ouvido falar em organoléptica? São aquelas propriedades de qualquer produto que você vai conseguir ter sensações, ter impulsos. São as cores, o cheiro, a textura. Tudo que pode gerar um impulso é uma propriedade organoléptica. E qualquer produto tem. Seja pelo cheiro, seja pela cor, seja pelo brilho, seja pela textura. Então, tudo vai gerar algum tipo de sensação. Então, pode ser o tamanho do produto, a durabilidade, cor, modelo, peso, os gastos também, a embalagem do produto, a rotulagem do produto. Tem gente que compra só pela embalagem. Ah, eu vou levar bonito que eu vou levar, achei bonito, eu quero usar essa embalagem depois. Vou fazer um cofre, vou fazer um porta-objetos. Então, a limpeza do produto também, a variedade, personalização dos produtos, designs dos produtos, tudo isso é aspecto tangível, certo? E intangíveis, quais são? Os aspectos intangíveis de algum produto são aquelas qualidades e propriedades que você não consegue tocar, você não consegue cheirar, você não consegue provar antes da compra. Você sabe que existem, você consegue reconhecer o valor no mercado, mas você não consegue tocar. Então, o status da marca, status do produto, qualidade, reputação da empresa, o capricho que as empresas vendem com algum tipo de produto, posicionamento dessa marca no mercado, as instalações, pós-venda, serviço de atendimento ao cliente. Então, é um serviço. Isso aí está embutido dentro da marca. Se a marca ela custa mais, ela é mais cara, porque ela tem um serviço de atendimento ao cliente melhor, ou assistência técnica melhorada, então isso aí é um aspecto intangível. Informações, instruções, manutenção, garantia, devolução, a imagem, tudo isso está relacionado com aspectos intangíveis. Serviços, mão de obra, é um tipo bem comum da gente relacionar. Então, como a gente consegue valorizar isso, a gente chama de produto. Esses valores estão anexados na venda do produto. Então, dentro do produto, ele custa mais caro, por quê? Porque ele é melhor, porque ele tem uma reputação, porque as pessoas costumam comprar com maior frequência. E os serviços, quais são as características básicas dos serviços? São 4. Intangibilidade, novamente, intangíveis, tangência, estão vendo aqui? Os produtos não podem ser vistos, não podem ser tocados, sentidos, ouvidos ou cheirados antes da compra. Bem explicativo, não está? Inseparabilidade. Eu vou contratar alguém para pintar a empresa, fazer o jardim da minha casa. Eu consigo separar a mão de obra, o serviço daquele profissional que somente ele sabe fazer daquele jeito? Eu não consigo. Eu posso trazer alguém que queira copiar aquele tipo de mão de obra, mas fazer daquela forma e deixar com aquela qualidade não é possível. Então, o serviço ele é inseparável de quem executa, de quem provém, certo? Variabilidade. Então, dependendo do tipo do serviço, dependendo da qualidade que eu espero, ela pode variar se ele não for executado pela mesma pessoa. Então, depende de quem vai executar, depende de quando, depende de onde e de como. Eu fazer um jardim aqui, na cidade de vocês, é diferente de eu fazer um jardim no deserto do Saara. É diferente de eu fazer um jardim na região nordeste, que o clima é diferente. Então, para eu executar o jardim daquela forma é diferente, porque ele tem variedade, variabilidade muito grande do serviço. E perecibilidade. Por que é perecível o serviço? Eu vou fazer, vou executar e vai passar um tempo. Pode falar? Levantou o braço, quer falar alguma coisa? Só está esticando aí? Tá certo. Então, perecibilidade. Por que o serviço é perecível? Ele não pode ser separado para a venda posterior. Ah, mas eu contratei para ser executado só no final do ano. Não vai ser na data, ele vai ser executado. Venceu o contrato ou não pode mais fazer, ele tem uma data de validade. Ah, aquela pessoa que fazia esse serviço foi embora, não mora mais aqui. A empresa que vendia esse software fechou, não tem mais. Vai chegar uma determinada data que ele vai acabar o prazo de validade. Então, ele é perecível, ele se encerrou. Ele não tem mais como executar daquela forma, correto?
Conseguiram entender a diferença de produto físico e produto serviço, produto intangível? Sim? Não? Está muito rápida a explicação? Pode continuar? Então, assim, são coisas que vocês vão trabalhar bastante no futuro, dentro das nossas aulas. O que são bens, então? Já vimos bens e produtos? Bens não é a mesma coisa que produto? Eu não posso confundir o bem com commodity, não posso confundir com mercadoria e nem com produto. Produto do marketing. Vocês já estudaram os 4 P's do marketing, o composto de marketing? Já viram? O produto, o preço, a praça, ponto de venda e a promoção ou a publicidade. Então é diferente. Então, na economia, um bem é tudo que tem utilidade podendo satisfazer uma necessidade. Pode ser um bem perecível, pode ser um bem não perecível. Então o produto ele pode ser um bem ou pode ser um serviço. Mas o serviço é um bem? O serviço ele não pode ser considerado bem, porque ele é um produto. É uma confusão, não é? Então, tipicamente, um bem econômico é um bem tangível, que eu consigo tocar. Então, aqui está a explicação. Enquanto os serviços são intangíveis, certo? Então, todos os bens físicos são bens. Ele pode ser um produto também, mas ele é um bem econômico, certo? E commodity, o que é a commodity? A commodity é um bem que não foi processado, que ele tem uma uniformidade. Então, se eu comprar um caminhão cheio de carne aqui no Brasil e levar lá para a Europa, vai ser a mesma carne, a menos que ela tenha processamentos, que tenha especificações, cortes especiais. Se eu pegar um trem cheio de soja e levar para a China, a mesma soja que está aqui vai ser a soja que está lá. Então, sem processamento é uma commodity. Pode ser outras coisas, pode ser metais, cobre, pode ser ferro, pode ser o milho, uma série de coisas. Então, normalmente as commodities são bens primários, certo? O Brasil produz commodity? Alguém pode responder? O Brasil é produtor de commodity? Então, a maior produção brasileira é commodity. Então, o maior volume de produção. Eles são vendidos em grandes quantidades. Tá certo? Então, aqui, ó, só para vocês terem noção, quem vai trabalhar na administração? Cooperativa, empresas, indústrias, processadoras, supermercado, quem tem despensa em casa, quem tem armário de cozinha, tudo isso aqui está dentro da casa de vocês. Então, o Brasil, há 2 anos atrás, ele já era o maior produtor mundial de vários produtos. Tá aqui, maior exportador mundial de 6 itens da agropecuária. Soja, café, suco de laranja, açúcar, carne de frango e carne bovina. O que isso afeta para nós, administradores? Então, a logística disso tudo, o maior exportador, é muito grande. A cidade que vocês moram fica próxima de uma das principais rodovias de exportação do Brasil. Quem nunca viu uma fila de caminhões descendo ao Porto de Paranaguá? Alguém já viu aí? Então chega a trancar a rodovia, quem quer ir para a praia, quem quer tirar férias, não consegue viajar. Os motoristas ficam todos parados, perdendo tempo. Quem mora ao lado da rodovia não consegue sair de casa. Então, quem tem um comércio consegue vender bastante, porque o pessoal para e fica comprando lanche ali. Oportunidade de emprego para vocês. Trabalhar, colocar uma pousada, um hotel, vender lanches, montar uma lanchonete. Tá certo? Então, tem problemas, tem vantagens e tem desvantagens também. Então, a logística precisa trabalhar muito afinada nesses setores de gargalos, nesses setores que trazem problemas para o local, problemas para a região, problemas para o Brasil. Então, olha aqui, ó, imagens da nossa área Porto de Paranaguá. Fila de caminhões, ó, litoral do Paraná, 103 quilômetros. Estamos em Curitiba praticamente. A fila de caminhões começa aqui. Olha o estacionamento lá embaixo no porto, como que estava de caminhões. E os navios carregando, certo?
Vamos assistir um vídeo agora, rapidamente, que fecha esse assunto de produtos, tá certo? Vamos passar aqui. O vídeo trata do Porto de Paranaguá. Ele bateu um recorde esse ano. Como que a logística trabalha? Pense, vão assistindo o vídeo e pensando. Como que esse pessoal fez para trabalhar 146 mil toneladas de soja em um dia, 24 horas? Quantos caminhões foram usados? Quantas pessoas envolvidas no Brasil todo, no Paraná todo? Quantos caminhões enfileirados para descarregar? Quantas pessoas precisaram se alimentar nesse caminho? Quanto de combustível foi usado? Quais as tecnologias que foram usadas? Quem vende celular, plano de telefonia, quem tem loja de informática, oficina mecânica, todo mundo está envolvido nisso. Tá? Então vamos ver o vídeo. O Porto de Paranaguá bateu um novo recorde de movimentação em apenas 24 horas, viu? Até então o recorde era do ano de 2019, quando quase 139 mil toneladas foram movimentadas em apenas um dia. O Diogo Monteiro é quem fala aí sobre esse novo número na reportagem pra gente. Acostumado a quebrar números, a Portos do Paraná bateu mais um recorde de produção em 2024. Desta vez, foram mais de 146 mil toneladas de cargas movimentadas em apenas 24 horas. As 146 mil toneladas movimentadas dentro de 24 horas representa toda a preparação que nós tivemos desde o ano passado com as manutenções, tanto preventivas quanto corretivas em alguns pontos da nossa estrutura para receber a safra desse ano. Mesmo tendo um volume um pouco menor agora no mês de abril, com uma recuperação no mês de maio, nós estamos demonstrando para o mercado que nós temos uma infraestrutura preparada para movimentar o máximo com segurança na nossa operação. A movimentação foi registrada nos dias 20 e 21 de abril, representando um crescimento de 5% em relação aos dias 29 e 30 de agosto de 2019. Quando o recorde era de 138.988,98 toneladas movimentadas. Então, 146 mil toneladas em 24 horas representa mais de 1.000 toneladas por hora por equipamento dentro dessa estrutura, né? Que é uma marca bem expressiva para quem vai atender uma safra aí ao longo deste ano de 2024. O nosso objetivo é ser um facilitador para o comércio exterior. Então, todo o nosso planejamento, as nossas manutenções, os nossos investimentos, principalmente, é voltado para que Paranaguá e Antonina tenham um aumento da competitividade, uma atratividade maior para as cargas, reduzindo os custos logísticos e aumentando essa atratividade com eficiência e principalmente com segurança. O tempo contribuiu para essa movimentação. Os dias foram bem aproveitados e isso faz com que a eficiência seja vista com bons olhos pelos clientes. Todo o nosso planejamento ele é estruturado em eficiência. Então, ganhar nos tempos de paralisação, produzir mais nos tempos que nos momentos que nós temos para produzir é fundamental. Agora, no primeiro trimestre, nós tivemos um aumento de mais de 15% na eficiência nos dias operacionais, o que mostra, de fato, que o nosso planejamento vem sendo bem executado. Isso só se dá, claro, graças ao comprometimento e à dedicação, não só aqui do Porto, mas dos terminais, dos operadores, que atuam conosco aí no dia a dia, fazendo o máximo possível com toda essa nossa estrutura capacitada que temos aqui hoje. A China é o principal destino dos produtos que saem dos portos paranaenses. Isso representa mais de 90% do commodity. Segundo o governo federal, a China é um dos principais destinos e mais de 3 milhões de toneladas de mercadorias já foram enviadas para o país asiático. Nós tivemos, do corredor de exportação, mais de 90% do grão sendo destinado para a China agora no primeiro trimestre. Aí na perspectiva para os próximos meses ela vem sendo muito favorável para o Porto de Paranaguá. Não só para o soja, para o farelo, mas também o açúcar, que teve uma movimentação bem expressiva, né, agora no primeiro trimestre, e a nossa perspectiva é aumentar ainda mais a produtividade para esse produto. É o nosso gigante, né, paranaense, o nosso Porto dos recordes, né? Certo, pessoal? Gostaram do vídeo? Alguém viu oportunidade de emprego em alguma das áreas? Muitas, né? Quem quiser trabalhar com navegação marítima, quem quiser trabalhar com infraestrutura de estradas, quem quiser trabalhar com construção civil,
quem quer trabalhar com tecnologia, quem quer trabalhar na área da medicina, tudo isso está envolvido, tá certo? Então, mas onde entram os bens, os produtos, nos serviços de logística? E qual a importância disso? Isso a gente vai dar uma olhadinha agora. Então, os bens, produtos e serviços estão presentes em toda a cadeia de suprimentos. Já ouviram falar em cadeia de suprimento? Com certeza, certo? Então, para que elas existem? Elas visam atender às demandas dos consumidores finais, aos desejos e necessidades. Ah, mas está sendo exportado. Quem vai comprar é um consumidor final. Então, a ideia da cadeia de suprimento é suprir a necessidade e a demanda do consumidor final. Então, a logística, além de outras finalidades, colabora com isso. Então, ela existe para satisfazer os clientes, correto? E o que é logística, então? Será que eu entendi tudo? A logística, ela procura administrar o fluxo de todos os bens, todos os serviços e informações ao longo da cadeia. Então, vocês viram que é fácil entender? O que é logística? É administrar tudo isso, o fluxo dos bens, produtos e serviços, de maneira eficiente, maximizando o valor ao cliente e a lucratividade da cadeia. O que é isso? Então, tem que chegar para o cliente num preço baixo, só que maior lucro para quem vende. Por isso que nós temos que fazer uma maximização do valor e lucratividade para a cadeia, para o vendedor. Então, a logística, de acordo com outra escritora, outra cientista, a professora Patrícia Guarnieri, é paranaense essa Patrícia Guarnieri, de Ponta Grossa. Ela é PhD, pós-doutor em logística. Ela fez o pós-doutorado dela na Holanda. Então, ela trabalha com logística e logística reversa. Então, ela compreende que a logística ela precisa entregar o produto certo, no local designado, em tempo hábil, com o menor custo possível, proporcionando assim a satisfação dos clientes. Então, voltando lá para o vídeo do Porto de Paranaguá. Vocês calcularam, se eu fosse transportar soja de um dia no porto, em caminhões bitrens, com 60 toneladas cada caminhão, quantos caminhões seriam necessários? Alguém fez o cálculo? Nem ideia, né? 2.800 caminhões, pelo menos, em um dia. Vocês sabem quanto tempo demoraria para descarregar cada caminhão, para conseguir descarregar tudo em 24 horas? A cada 30 segundos, deveríamos descarregar um caminhão. Quem que está coordenando isso? Então, é coisa de cinema, correto? Concorda comigo? Como que eu vou coordenar? A cada 30 segundos tem que entrar e sair um caminhão daquele tamanho. É muita coisa, coisa de logística. Mas a logística integrada funciona dessa forma. Então, quem administra todas essas empresas envolvidas? Então, precisa ter um pouco de conhecimento, um pouco de materiais, de bens, de infraestrutura, tecnologia. Então, o que a cadeia de suprimento vai fazer? Desde a produção inicial, ela exige que tenhamos insumos. Vai para a produção, depois passa por processos, distribuição atacado, distribuição varejo e consumidor final. Todos esses agentes trabalham interligados. Mas e aí? Qual deles que usa a logística? É só a distribuição? Quem leva insumo, quem produz insumo também precisa. A logística de produção exige que tenha logística lá dentro. Seja de transporte, seja de armazenagem, tem logística. A cadeia sofre pressões de agentes externos. Ambiente institucional e ambiente de organizações, ambiente político, econômico, finanças, outras empresas, concorrências. Tá certo? Então, o fluxo de produtos e serviços, bens, ele sai da cadeia do lado dos insumos e vai para o consumidor final. Mas e o fluxo de informações? Como que eu vou produzir se eu não sei quem vai comprar? Quem deseja, quem demanda é o consumidor final. Então, se o consumidor final está comprando, é porque a informação veio dele para a produção. Então, é o sentido inverso do fluxo. Consegue entender? Alguém tem alguma dúvida?
Então, assim, a logística reversa também. E quem que paga o produto? Da onde vem o dinheiro para pagar tudo isso? Vocês têm ideia? Quem que paga a conta? Qual que é a frase mais comum que a gente escuta? O povo paga a conta, correto? Nós somos consumidores finais, nós seremos eternos consumidores. Quando nós compramos qualquer produto, uma caneta, uma carteira, quando nós contratamos um serviço, tudo aquilo que nós pagamos continha a soma de preços, a agregação dos valores. Então, eu peguei, por exemplo, comi um pão hoje de manhã no café. Teve produção, eu precisei de insumos, fertilizantes, sementes, a terra, capital. Tinha mão de obra, eu coloquei o preço, vendi para a produção, foi feita a produção. Lá eu tinha conhecimento, tinha tecnologia, tinha máquinas e um monte de coisa. Depois eu colhi, levei para a indústria, fiz o trigo. Só que não era só o trigo, tinha leite, tinha fermento, tinha uma série de coisas. Então, vários produtos, começou a complicar a coisa, começou a ficar complexo. Até chegar na fábrica do pão. E depois o pão ele foi parar, pulou uma fase da cadeia, um agente não esteve presente, foi comprado direto da padaria, que era a fábrica do pão. O consumidor final comprou pão, lá tinha embalagem, tinha a reputação daquele pão, o melhor pão da cidade. Eles cobram mais caro porque é o melhor pão. Todo esse valor agregado estava dentro do pão. Quem comprou pão foi o cliente. Então, o dinheiro dele vai ser dividido. Uma parte para pagar a padaria, outra parte para a indústria do trigo, outra parte para o produtor, outra parte para o fertilizante de insumos. Eles pagaram os transportes. Então, o valor final do produto é pago pelo consumidor final. Então, quem financiou toda a cadeia do pão? Alguém tem ideia? Alguém quer arriscar? Qual é o agente mais importante da nossa cadeia? Dos seis caixinhas verdes, alguém quer chutar? Para a economia, é o produtor de insumos, a produção, a indústria, a distribuição ou é o consumidor? Então, respondendo à pergunta, qual é o principal agente do fluxo? Então, o consumidor final para a economia é considerado o agente mais importante da cadeia de suprimentos. Por quê? Porque ele financia todos os elos da cadeia produtiva. O dinheiro que ele pagou no produto agregado, ele vai ser distribuído em todos os elos da cadeia. A logística estava presente em quase todos os elos. Só não esteve presente ali no atacadista porque o pão veio direto da padaria, da indústria, para o consumidor. Mas todos vão receber o salário do administrador, do gerente, do fiscal, do encarregado da fábrica que processou trigo. Vai ser pago com o dinheiro do pão de vocês. Certo, pessoal? Vocês tinham noção disso? Consegue observar o tamanho que é o nosso interesse em manter a fidelização do cliente, do consumidor? Então, nós temos que satisfazer o consumidor, entregar aquilo que ele deseja, no local que ele deseja, na hora que ele precisa, correto? Então, retomamos até aqui alguns conhecimentos, vimos a nossa importância no mercado e reconhecemos também a importância do consumidor, tá certo? Nós vamos entrar um pouco no cenário brasileiro agora. Vamos ampliar um pouco o nosso conhecimento sobre materiais, correto? O que estamos vendo aqui? Estamos vendo uma jovem, usando tecnologia, vendendo a produção dela para outro país, ou está coordenando a hora que o caminhão deve sair da lavoura para levar a soja lá para o porto de Paranaguá. Tudo cronometrado. O mercado brasileiro não é só isso. Então, nós temos um mercado muito competitivo, tem muita concorrência hoje. Os clientes são muito exigentes, vocês conseguem selecionar muitas coisas, vocês pesquisam bastante para comprar. Então, tem um desafio da diferença entre as marcas, entre os produtos. A concorrência desafia tudo isso. Vocês estão usando muita tecnologia. As informações são atualizadas o tempo todo.
Para a logística, um dos modais de transporte mais usados, que é o rodoviário, tem uma malha muito extensa, muito grande, exige muita manutenção, correto? Então, a malha logística é uma complexa teia para interligar entre os modais. Rodoviário, ferroviário, aéreo, dutoviário. Temos os problemas de infraestrutura hoje também. Então, para quem administra, tem que reconhecer. Temos problemas da infraestrutura. E temos externalidades. Mais outra palavra que não é tão comum. Nas empresas é muito fácil você ouvir externalidades na alta gerência, no nível estratégico. Externalidades é aquilo que vai provocar problemas, vai trazer processos que vão ter que resolver. Então, diversidade geográfica do Brasil, climática, enchentes, incêndios, temos visto na internet, aí, na televisão, todos os dias aí, problemas sérios de enchentes e incêndios. Isso aí não mexe só com o agronegócio, não mexe só com as famílias, mexe com tudo. Meio ambiente e tudo mais. Segurança das empresas, segurança da logística, segurança alimentar, questões aduaneiras, tributárias, grupos de interesse, grupos políticos. Ah, não, eu quero hoje aprovar uma lei que vai isentar todas as empresas de pagar imposto. Mas e daí? Então, a pressão de grupos de interesse pode ser locais, regionais, dentro do setor, pode ser político, pode ser no alto escalão do governo. Então, a política está muito envolvida. Conflitos internacionais, trabalho impulsiona a logística, tá certo? A economia mundial, a economia, o salário mínimo, taxa de desemprego, tá? Não adianta eu querer também pagar alto salário se eu não tenho instrução, se eu não tenho estudo. Um exemplo que eu vou trazer para vocês na próxima aula ou daqui a 2 ou 3 aulas. Temos uma região no nosso país denominada região do Mato Piba. Alguém já ouviu falar? Nunca ouviram falar na região do Mato Piba? Região do Mato Piba vai ser questão do vestibular, anote aí. Depois vocês me digam se foi verdade ou não. Questão do Enem. Quase todo ano cai a região do Mato Piba. Aonde que é a região do Mato Piba? É uma região no Brasil que não está nos mapas, mas se vocês colocarem na internet, vocês vão achar. É uma área onde abrange 4 estados brasileiros. MA do Maranhão, todo Tocantins, P do Piauí e B da Bahia. Uma região de alto desenvolvimento tecnológico e alta produção de grãos no país. Então, assim, os maiores produtores do Brasil moram e trabalham lá. Só que a tecnologia da agropecuária, ela é intensa. As máquinas hoje todas são computadorizadas, todas controladas por computadores, por via satélite. E os trabalhadores da região, nem todos têm esse conhecimento. Então, quem quiser emprego, quem quiser começar a trabalhar amanhã, vai morar no Mato Piba. Tem vaga para todo mundo sobrando lá. Mas precisa ter autoconhecimento em tecnologia. Precisa saber administrar a empresa, precisa saber trabalhar com exportação, precisa saber falar inglês. Porque vai trabalhar com estrangeiros, vai trabalhar com vendas, vai trabalhar com insumos importados, vai trabalhar com bolsa de valores. Tá certo? Vocês estão vendo, pessoal? Qual é a importância nossa de trabalhar com logística? Tá? Então, nossos modais hoje, eles estão mais ou menos distribuídos aproximadamente dessa forma. Então, rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário, tem esteiras, tem outros modelos também. Então, o dutoviário é muito conhecido e pouco falado. Vocês já ouviram falar na empresa Sanepar? Todos conhecem, né? Traz água para a casa de vocês e tem uma rede de esgoto quase no estado todo. Então, por onde que vem a água? Por dutos. Então, o transporte da água é feito por dutos. Como que eu traria água se não fosse por dutos? Tinha que buscar no balde.
Como que eu levaria os dejetos do banheiro, do banho, da pia da cozinha, para jogar fora se não tivesse o esgoto, rede de esgoto? Então, o duto de esgoto é um duto. O duto da água é outro duto. Temos vários dutos. Tem outro grande aqui, o nosso duto de gás, que traz gás da Bolívia, um dos maiores da América, talvez, quiçá do Brasil. Aliás, é o maior do Brasil, mas talvez do mundo. 3.150 quilômetros de extensão, o duto que traz o gás da Bolívia para o Brasil. Então, assim, é um duto também. Temos um duto da hidrelétrica da represa do Capivari. Alguém sabe que tem uma hidrelétrica ali perto de Antonina? Alguém que já ouviu falar nessa hidrelétrica? Tem uma hidrelétrica da Copel. Então, eu estive fazendo um curso na Copel recente. Esse duto deles liga a represa do Capivari, que fica a 734 metros de altitude. Ela cruza, ela corta a Serra do Mar. É um túnel que foi construído em 1961 pelo governador Parigô. Então, deram o nome da hidrelétrica para ele, o nome dele. Então, fizeram um túnel de 15 quilômetros, corta a Serra do Mar, ela tem uma descida de 734 metros e aciona o gerador de energia lá em Antonina. Alguém tinha noção disso tudo? Então, quem que vai administrar a manutenção desse túnel? Serão vocês no futuro? Com certeza alguém de vocês pode estar envolvido. Certo? E esteiras, alguém já ouviu falar transporte de bens por esteiras? Vamos ver agora um videozinho novamente, mais um vídeo para ilustrar aqui, por favor. Vamos passar aqui o nosso vídeo da esteira. Vamos lá. Gostaram do vídeo? Então, vocês conheciam a maior esteira de transporte de material do mundo? Fica no Brasil, então lá perto de Belo Horizonte. Então essa esteira, ela tira o minério, ela evita o transporte de dezenas, milhares de caminhões pelas rodovias e ela leva o minério direto para a usina, direto para a fábrica. Então é 8 quilômetros praticamente de esteira, funciona 24 horas. É uma estrutura gigante. Vocês têm noção quem construiu essa esteira? Onde foi feito? Foi aqui em Curitiba. Vocês sabiam disso? Então, pessoal, para vocês terem noção, então não é qualquer empresa,
todas as empresas vão trabalhar com logística, todas as empresas precisam dos técnicos em administração. Então, quanto maior o conhecimento, maior a qualificação, melhor vai ser o resultado de vocês depois. Então, vão anotando esses conhecimentos, busquem mais informações, isso é muito útil para o Enem de vocês, muito útil para as aulas de vocês. Então, no meio de tanto desenvolvimento, como que eu vou reduzir custos e aumentar a eficiência da empresa? O que a empresa quer? Ela trabalha com dinheiro, quer aumentar a renda. Ela precisa satisfazer os clientes para conquistar mais clientes para trazerem dinheiro para ela. Então, ela precisa de muita tecnologia. Ela precisa agregar todos os setores da empresa. Então, os setores de transporte, manutenção de estoque, processamento de pedido, armazenagem, manuseio, embalagem, suprimento, tudo isso está dentro da logística. Tudo isso precisa para a administração resolver os problemas gerenciais. Planejamento dos processos, base de dados, padrões de serviço, compra de materiais, gerenciamento de estoques. Então, os dois em vermelho, estoques, são assuntos da próxima aula, tá? Então, por isso que eu já deixei anotado aqui. Mas isso tudo tem que ser feito através da administração dos materiais, a administração dos bens. Então, a gente já viu os conceitos de logística. Só para repetir aqui, temos que gerenciar e administrar o fluxo de todos esses bens, certo? Para que nós consigamos proporcionar a satisfação dos clientes. Como que é feito o gerenciamento de estoques? Então, precisa de um planejamento e o controle dos materiais e produtos que serão utilizados. Então, o controle de estoque é muito importante. A logística ela está envolvida em todos os níveis de planejamento e execução. Olha aqui agora. Nível estratégico, tático e operacional. Questão do Enem dos anos anteriores, eu não lembro qual foi. Nível da empresa estratégico, o que trabalha? Vamos pensar numa pirâmide. Desenhe a pirâmide na cabeça de vocês e vamos dividir em 3 partes. Como se fosse o corpo de vocês. A parte da cabeça é uma parte, a parte do tronco é outra parte, e os membros é a terceira parte. Coloque as pernas e os braços juntos. A parte superior da cabeça é a parte estratégica. A parte que pensa é o dono da empresa, são os sócios, são os chefes da organização. Conseguiram entender? A parte que faz planos. As informações nem sempre chegam até a parte operacional, porque tem informações que não precisam chegar até lá. Os objetivos, sim, precisamos produzir tal produto, precisamos entregar tal produto. Mas tem coisas que não chegam até lá. Então, o planejamento estratégico da empresa é feito pela alta administração. Nível tático, a parte do tronco, ela vai coordenar entre estratégico e operacional. São os gerentes, são os auditores, são os fiscais, são os operadores do nível alto escalão, certo? Então, supervisores, todo mundo entra na parte tática, que vai fazer com que a máquina da empresa funcione. E operacional, quem são? Operacional é a mão de obra. Como eu falei no início da aula, operacional é a maioria do volume, a maioria do efetivo das empresas. É o salário baixo, a parte que ganha menos. Então, se você quer aumentar teu salário, procure se especializar e procure atingir um nível maior dentro da empresa. Procure promoções, chega no nível tático. Quem sabe tem a sua empresa, chegue no nível estratégico. Correto? Conseguiram entender os 3 níveis? Nível estratégico, nível tático e nível operacional. Guardem essas 3 palavras, nós vamos trabalhar bastante. Isso aí é ponto de questão de Enem, questão de vestibular. Principalmente quem vai trabalhar cursos de administração, isso aí vai ter no curso, durante todo o curso. Mas e qual a origem da logística, professor? Alguém saberia dizer? Então, sempre, desde que nascemos, desde que existe gente na Terra, desde que existe a humanidade, então o homem tem uma vontade de produzir, de estocar, de trocar objetos, mercadorias. Vocês viram nas aulas de história. A logística, ela está relacionada muito com as operações militares, desde tempos da Bíblia. As guerras longas e grandes,
com constante deslocamento, necessidade de recursos, fez com que os comandantes, as tropas, os exércitos fizessem. Então, descobriram a logística ali. E as revoluções industriais moldaram a trajetória do mundo. Então, as revoluções, a primeira construiu máquinas a vapor, na época das máquinas. A segunda revolução, ela começou em 1840 até 1945. Mais questões do Enem, mais questões dos vestibulares aqui. Questões da história, pessoal. Então, teve avanço das comunicações, advento do avião, telefone e da televisão. A Primeira e Segunda Guerras Mundiais, que aconteceram ali entre 1914 e 1918, depois a Segunda em 1939 até 1945, foi usado muita logística. Então, o serviço de apoio que levava munição, levava alimento, levava roupa, levava viatura para a guerra, foi dado muita importância para o sucesso das operações. Então, transporte e armazenagem de tudo isso desenvolveu uma logística muito grande. Então, foram determinantes para o sucesso dos confrontos. Então, quem teve a melhor logística venceu a Segunda Guerra. O Brasil estava envolvido com uma parte. Mas ali verificou-se que a logística era imprescindível para tudo. Mas e depois? A terceira revolução veio depois da Segunda Guerra Mundial. Teve um crescimento tecnológico e avanço da biotecnologia, entre outros. Então, com o avanço tecnológico, as empresas começaram a ter uma conotação mais estratégica. Então, começaram a colocar uma parte da empresa só para pensar no planejamento. E viram que a logística precisava estar junto para que ela conseguisse sucesso. Se a guerra deu sucesso, a logística vai dar sucesso para a minha empresa. Então, a necessidade de suprir os locais destruídos pela guerra fez com que a logística passasse a ser adotada pelas organizações civis. Então, essa é a história da nossa logística. Depois da Segunda Guerra Mundial, a logística se desenvolveu pelo mundo todo, para todas as empresas. Tá? E ela desenvolveu também uma importância fundamental para as empresas. Qual que é? A competitividade entre as empresas. A competitividade é um ramo muito forte para a empresa conseguir se dar bem nos negócios. Tá? E depois chegamos à quarta revolução industrial. Estamos vivendo hoje, começou mais ou menos em 2011, indústria 4.0. Todos já ouviram falar da indústria 4.0? Sim. Então, base de dados gigantes, processadores gigantescos, programas muito importantes, interligação de todos os sistemas. Então, a tecnologia está muito envolvida. E a logística está usando muitos deles. Então, a integração tecnológica é muito importante no mundo de hoje. Dentro da tecnologia, nós temos vários processos interligados. Então, as tecnologias incluem redes de internet das coisas, como a gente chama, inteligência artificial, big data, que são os grandes processadores, grandes armazenadores de informações, robótica, automação e tudo mais. Então, assim, quais as tendências, então, do nosso mundo da logística? Temos uma troca de informações que antes eram confidenciais, agora elas são praticamente visíveis. A inteligência artificial busca informações em todo canto. Você quer rastrear um monte de coisa pela internet, você faz. Nós precisamos formar parcerias na logística, nas empresas, para que a gente consiga melhor resultado, para a gente conseguir competição. Então, assim, existem cidades menores que os pequenos supermercados, por exemplo, conseguem sobreviver. Mas ele não consegue sobreviver numa cidade grande, onde tem grandes atacadistas, grandes redes. O que eles fazem? Fazem pequenas redes, juntam vários empresários, várias pequenas lojas e formam uma rede. Essa rede é parceria. E outra tendência também, logística reversa e sustentabilidade, nossa logística verde. Então, a sustentabilidade aqui eu queria deixar bem destacado para vocês. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente logo pensa na sustentabilidade do meio ambiente, na logística verde. E, às vezes, quando eu falo em sustentabilidade econômica, é aquilo que vai fazer com que a empresa sobreviva no mercado, que ela continue operando, continue produzindo. Então, temos
mais de um tipo de sustentabilidade. Tem que cuidar, quando vocês vão trabalhar com a sustentabilidade, qual é o tipo de sustentabilidade que eu estou tratando. Então, essa tendência aqui, que eu estou falando agora, é a logística reversa, a nossa sustentabilidade verde, correto? Temos pouco tempo, então vou avançar bem rapidinho aqui. Então, vou repetir na próxima aula, vários sistemas de tecnologia, nosso colega da tecnologia lá, já vai se preparando, vai fazendo a programação de dados, porque você vai ouvir muito falar nas empresas virtuais, utilização da TI da internet. Então, uma integração plena das empresas da parte estratégica. Ela é flexível, posso operar em qualquer lugar do mundo, posso ligar e desligar máquinas, processadores de qualquer lugar do mundo. Então, assim, ao longo da cadeia, eu vou usar em todos os canais, utilizando o sistema do SCM, Supply Chain Management. Vocês vão ver isso aí nas próximas aulas. Então, a busca da diferenciação passa por tudo isso. Eu vou trabalhar nos armazéns, vou trabalhar nos escritórios, nas programações. Então, vou usar inteligência artificial, soluções de frete na logística, sistemas ERP, que vou customizar toda a minha cadeia, robótica e automação nas fábricas, tudo mais, sistemas de roteirização de frotas. O Uber, por exemplo, usa uma roteirização, eu consigo acompanhar onde eu estou viajando, tempo integral. Sistema de transporte também, muito inteligente, TMS, tudo isso são outros dados onde eu uso tecnologia. Então, vocês viram de onde que nós saímos? Saímos lá da nossa agricultura, da nossa produção primária para a indústria 4.0. Nós fizemos uma viagem na história total durante a nossa aula de hoje, correto? Então, para chamar a atenção, então, procedimentos da administração, temos que ver a necessidade da compra, classificar materiais, cuidar do nosso estoque, cuidar da qualidade e planejar compras. São procedimentos para a administração de materiais, para o nosso controle de estoque, para trabalhar a nossa logística de materiais. Então, a logística, já podemos destacar que ela não é só transporte, ela tem armazenagem também, ela tem fluxo de informações, ela tem armazenamento de informações, tá certo? Então, quais são os objetivos da administração de materiais? Vocês já viram isso, talvez? Então, tenho que harmonizar os interesses e as necessidades do suprimento e otimizar os recursos operacionais da empresa. É um objetivo simples, mas é para vocês saberem que eu tenho que conectar as coisas, o interesse, a necessidade e os recursos. Prover o material certo, no local de operação certo, no instante correto, em condição utilizável, no custo mínimo, menor preço possível. Então, concorrência muito forte na área da administração de materiais, na logística de materiais. Como que eu faço isso? Reduzindo estoques, combatendo os desperdícios, custos e desperdícios, e aumentando a satisfação do cliente. Objetivos da minha administração de materiais, certo? Mas quais são os recursos da empresa que eu tenho? Eu tenho vários, tenho recursos materiais, financeiros, humanos e de capital intelectual. Nós vamos trabalhar basicamente nos recursos materiais e patrimoniais nas próximas aulas. Então, recursos, meios empregados para a organização, para a consecução dos objetivos. Todos os produtos, bens e serviços, tangíveis e intangíveis, eu vou usar para trabalhar na minha empresa. Só para revisar, recursos tangíveis é o sentido amplo, todo bem físico. Então, material de expediente, maquinário, limpeza. Recursos intangíveis, bens imateriais, não físicos. O conhecimento, a patente, logomarca, reputação no mercado, são recursos intangíveis. Mão de obra, serviços são intangíveis. Então, novamente, no sentido estrito, então, o recurso material, ele não é permanente, mas ele pode ser consumido ao longo do tempo. É conhecido como bem de estoque ou material de consumo. Sim, mas todo material é material de consumo? Nem todo material é de consumo. Nós temos materiais que são permanentes. Temos recursos patrimoniais. Certo? Quais seriam os patrimoniais? É aqueles tangíveis, físicos, que você não consome ele, que você tem ele como fator de produção. Então,
Então, um fator de produção pode ser imóvel, prédio, terreno, as instalações, um gerador de energia, uma rede de ar-condicionado, as máquinas, os móveis, computadores, materiais permanentes. Então, recursos materiais e recursos patrimoniais. Vocês viram aqui a diferença dos recursos? Então, recursos materiais da empresa são bens de estoque, bens que você vai consumir. Papel de expediente, material de limpeza, são recursos materiais. Recurso patrimonial, materiais que você não consome, você usa para produzir outros bens. As classificações também dos materiais, elas são muito importantes. Então, é um processo de aglutinar materiais de determinadas classes com características semelhantes. Então, ela serve de informação gerencial para o administrador. Então, a classificação dos materiais estiver bem definida, se ela não estivesse bem definida, seria quase impossível o gestor de materiais administrar estoques. Imagine se vocês forem contratados, não conseguiram ser dono da empresa, mas vocês foram contratados para a empresa, uma rede de supermercados, um atacadista, por exemplo. Vocês possuem a função de gerência, que agora vocês são técnicos, não são mais estudantes do ensino fundamental. Vocês se formaram, são técnicos. Vocês serão encarregados de uma ala do supermercado. Digamos que do depósito. Vamos ver um atacadista com 100 mil itens diferentes. Seria impossível você conseguir encontrar algum item dentro do depósito se ele não fosse catalogado. Embalagens de líquidos, embalagens de óleos, embalagens de material de limpeza, material, grãos, bebidas, tudo é separado, catalogado através da classificação, tá certo? Então, quais são os atributos, quais são as qualidades que eu vejo para eu catalogar um bem? Eu vou primeiro caracterizar que tipo que é. Exemplo, parafuso. Então, material de consumo ou permanente? Parafuso é consumo, eu vou aplicar ele vai deixar de existir na prateleira. É um material de consumo. É acabamento. Ele tem rosca do início ao fim, ele tem a cabeça sextavado, a cabeça é cônica, é reta, é chata. Qual a forma de apresentação do parafuso? Tá certo? É com fenda, é com chave Phillips, são vários tipos de apresentação. Qual é o condicionamento? Eu vou comprar em unidade, em pacote com 10, de 50, caixa de 100, de 1000, eu vou comprar de 100 mil, qual o tamanho da embalagem desse parafuso? A comunicação, a flexibilidade. Então, outro atributo, a abrangência é um tipo que caracteriza todo o produto, a flexibilidade, ele vai dizer como que eu vou trabalhar. Se é um material de estoque ou não, se é um material crítico ou não, e se é um material A, B ou C. Já ouviram a curva ABC dentro da logística, dentro da administração? Sim ou não? Curva ABC, nós vamos trabalhar ela na próxima semana. Então, eu vou dizer se o material é crítico, se ele influencia muito no dinheiro aplicado, se o dinheiro investido, o dinheiro que está parado no meu depósito. Se ele é crítico ou não. O parafuso é crítico? Eu preciso muito dele? Se é uma peça fundamental para uma área de produção, eu não posso deixar que ele falte, então eu tenho que ter um estoque. Ele pode ser crítico se ele faltar, então ele pode ser considerado como crítico. E as informações objetivas, qual o código dele? Eu tenho um código de barras, ele vai identificar, eu posso trabalhar ele com o sistema informatizado, beleza. Eu tenho as medidas, o comprimento dele, a apresentação, se ele é pintado, se ele é oxidado, se ele é banhado a ouro. Então, muitas peças de computadores são banhadas a ouro, para facilitar a comunicação, para não oxidar com facilidade. Qual o condicionamento, onde que eu vou colocar? Pode ter umidade no local, o ambiente tem que ser seco, então tudo isso é a praticidade. Só para finalizar, então, tipos de classificação de materiais, como que eu vou classificar isso tudo? Se eu posso fazer, ou se eu vou comprar pronto. Por demanda, a minha empresa, ela precisa muito de caneta, ou precisa comprar pé de pato? Quem que vai comprar pé de pato para ter no estoque se eu não consigo vender? Eu só vendo para quem precisa, então não tem demanda, para quem que eu vou guardar? Então a demanda é uma classificação. Por aplicação, se é matéria-prima, se é intermediário, estou usando no meu processo, se é um produto final, vou vender para o consumidor. Isso aqui vai determinar também meu depósito, minha armazenagem. Eu não posso misturar depósito, armazenagem com almoxarifado.
almoxarifado, eu uso para atender a necessidade de uso da empresa para fins de produção. Matéria-prima, material que eu vou transformar em outro, vou produzir outros bens para venda. Intermediário, o processo, materiais que estão sendo usados no processamento. Às vezes eu uso o material, uma máquina, mas não vou vender ela vai continuar sendo usado. Tá? Por periculosidade. Existem regras, normas e leis. Eu não posso misturar explosivo com material de escritório. Eu não posso misturar radioativo com material de limpeza ou material de laboratorial, medicamentos, tá certo? Então, corrosivos, inflamáveis, oxidantes, eu tenho que ter depósitos distintos, correto? Por perecibilidade, alimentos, vacinas, laboratoriais. Então, existe data de validade curta, eu tenho que tomar atenção com o meu controle de estoque, correto? Importância operacional, classificação XYZ. Lembra que eu falei da criticidade, material crítico? Se essa peça não pode faltar na minha linha de produção, é um material com importância. Então, qual a importância dela? É baixa, alta ou média? Está na linha X, Y ou Z. Se for alta, eu coloco na linha Z. Não pode faltar, tem que ter o estoque mínimo. Então, e o valor da demanda, classificação ABC. Tem produtos caros que eu preciso, não posso deixar faltar, mas eu não posso ter muito, que eu vou agregar muito, vou empatar muito capital no meu depósito. Eu preciso de dinheiro para rodar, fazer giro do meu estoque, para produzir mais. Então, não posso deixar faltar determinados produtos. Mas, então, não posso ter muitos, eu tenho que controlar mais. Enquanto que produtos de menor valor, eu posso ter vários produtos. A curva ABC vai tratar isso, nós vamos ver na próxima aula. Material permanente, material de consumo, eu já tratei. Materiais permanentes, aqueles que são usados na empresa, definitivos, imóveis, bens, máquinas, materiais imóveis também são permanentes. E o de consumo é aquele que eu vou usar, vou consumir, ele vai virar outro produto, ele vai deixar de existir. Vai ser usado como matéria-prima, vai ser usado dentro do meu expediente e tudo mais. Tá certo? Então, eu ia passar um outro detalhe agora. Só deixa eu ver aqui, só para enquanto a gente... Eu vou deixar para passar na próxima aula, eu vou trazer um link. Eu queria só... A próxima aula eu vou colocar para vocês, que a gente já está encerrando o nosso tempo aqui. Nós vamos ver aquela imagem novamente na próxima aula, que é uma visão do espaço aéreo mundial em tempo real. Alguém já fez isso? Procure em casa, olhe no celular depois. O espaço aéreo, então, voos online. Controle de voos. Então, controlador de voo, usando a tecnologia, usando a logística, quantos aviões estão voando naquele momento, em determinada hora, que horas vai chegar o meu parente que vem me visitar, que horas eu vou no aeroporto, o avião está vindo, eu consigo ver qual é o número do voo no espaço aéreo. Questão de logística, logística doméstica, eu não posso ir agora, ainda bem o avião atrasou meia hora, vai chegar só às 10 da manhã, então dá tempo de eu ir no aeroporto. Tá certo? Isso é importante, para vocês não precisarem pagar 2 horas de estacionamento no aeroporto. Alguém sabe quanto custa o estacionamento no aeroporto? Qual o preço da hora? É barato? Não é muito não, né? Dá para você poupar o valor do estacionamento e comprar um lanche depois, tá certo? Então, questão de economia. Então, vamos pensar nessas questões logísticas, tá certo? Então, o que vimos na aula de hoje? A gente revisou um pouco do conhecimento, a gente tentou nivelar um pouco do conhecimento, alguns fatos que a gente vai verificar no decorrer das aulas. Vimos um pouco do nosso cenário brasileiro, tá certo? E estudamos um pouco da introdução da administração de materiais. Vocês já viram muita coisa disso, a gente só está lembrando, tá? Então, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Tá, pessoal? Então, assim, é um prazer muito grande estar dando essas aulas para vocês. Como eu já falei, não é possível estar presente, mas eu pretendo, com a nossa coordenadora e com os outros professores, fazer uma visita para vocês assim que seja possível. Talvez não, que a gente já está entrando no recesso, férias, daqui a 2 semanas. Não vamos fazer atividade, não vamos fazer prova dessa disciplina antes das férias. Somente 2 atividades avaliativas, vamos postar no Class.
Tem tempo muito longo, vou cobrar vocês, quem não fez, vou puxar a orelha. Vale ponto, vale nota, é importante. E a verificação, a avaliação, nós vamos fazer depois das férias, com revisão, sem problema, tá certo? Então, assim, aprenderam coisas diferentes, acharam interessante a aula? Quem achou que sim, levanta o braço. Alguém viu alguma coisa nova? Então, a expectativa de vocês para essa disciplina, a gente vai tentar recuperar um tempo que teve um hiato, mas vocês vão ver muita coisa ainda, e de forma bem sintetizada, vocês vão conseguir chegar no final do ano com todo o conteúdo. E assim eu espero que vocês consigam absorver o melhor conteúdo, correto? Então, enquanto for possível, eu até gostaria de ficar com a disciplina até o final do ano, mas como a nossa escola estúdio é muito itinerante, isso depende da escola, depende do retorno dos professores da escola, depende da Secretaria da Educação também, correto? Mas nós temos alguns meses, pelo menos 2 meses pela frente, aí eu vou trabalhar com vocês, correto? Tá, o professor está presente ainda, professor Sandro? Sim. Professor conseguiu assistir um pouco da nossa aula de hoje? Certo. Então, assim, é mais ou menos dessa forma que a gente vai trabalhar, a gente vai explicar muito, vai sintetizar o assunto, mas vai trazer bastante conhecimento relacionado com a administração, relacionado com a logística, tratando em cima do plano, em cima da matriz curricular. Tá? Isso que a nossa ideia é essa. Certo. Tá bom, professor? Então, depois a gente conversa, eu preciso receber, então, o assunto. Vou me despedir de vocês, tá? Quarta-feira temos uma aula de novo, a gente volta, vai ver outros assuntos. Correto? Obrigado, pessoal, pela atenção. Desejo boa semana para vocês, boas aulas e sucesso aí nas profissões que vocês vão encarar. Correto? Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau.